Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Onde é que eu tô aqui, ó? Tô no meio do mato, mas nunca deixando de trazer informações pra vocês. Pré-jogo de Bahia, Juventude Bahia, já que o jogo é na casa do adversário. Trazendo esse vídeo de agora, provável escalação do Bahia, desfalques do Bahia. Não vou trazer escalação do Juventude, nem desfalques, nem nada. Por quê? Porque eu acredito que nesse jogo de hoje, independente de como vem a Juventude, de desfalque, de escalação, de qualquer coisa, é o Bahia. É o Bahia. É o jogo que o Bahia precisa voltar para o campeonato, dar a volta no campeonato. O Bahia precisa vencer. Afinal de contas, perdeu o seu jogo aqui dentro da Fonte Nova, para o time do São Paulo. Um jogo que não poderia perder. Era um jogo de 6 pontos. O Bahia acabou deixando escapar uma bela oportunidade de encostar no time do próprio São Paulo, né? O São Paulo acabou desgarrando do Bahia, abriu 8 pontos. E o Bahia agora precisa correr atrás. O Bahia precisa correr atrás desses pontos perdidos. O Juventude vem no desespero. O Juventude precisa ganhar esse jogo de qualquer jeito, porque também está ainda brigando lá na parte de baixo da tabela contra o rebaixamento. Mas é o jogo para o Bahia voltar. Se o Bahia quer alguma coisa nesse campeonato, é a partir desse jogo de hoje. Se o Bahia ainda quer lutar mesmo, firme, com suas próprias forças pela Libertadores, é o jogo de hoje. A rodada passada ajudou o Bahia, mesmo o Bahia perdendo, mas a rodada passada ajudou o Bahia. Atlético Mineiro perdeu, time do Cruzeiro também perdeu. Então os resultados, o Vasco também, se eu não me engano, perdeu, né? Então os resultados ajudaram o Bahia. E se o Bahia tivesse vencido, seria melhor ainda. Mas o campeonato continua dando uma oportunidade para o time do Bahia. A Libertadores continua, como eu venho falando sempre. A Libertadores quer o Bahia. A Libertadores, ela quer que o Bahia vá disputar a Libertadores. Mas parece que o Bahia é que não quer. Porém, eu ainda acredito, tá? A gente já sabe que, independente das críticas, independente do que acontecer, o treinador Rogério Ceni vai permanecer no cargo. Inclusive, o Ferran Soriano, ele já deu essa confiança para o treinador, né? Mas a gente sabe também como é o mundo do futebol. Ele jamais ia chegar aqui numa entrevista e falar que não, que o Rogério Ceni correria risco de sair ou algo do tipo, né? E ele é um cara extremamente educado, é um gentleman, e deu toda a confiança que o treinador do Bahia precisa. Além disso, o próprio Grupo City, o Bahia, solicitou a extensão residencial do auxiliar técnico de Rogério Ceni, que é o Charles Rembert. Afinal de contas, ele não é brasileiro e ele precisa de autorização para ficar aqui no Brasil. A extensão dele, a autorização que ele tinha para permanecer no Brasil já tinha expirado, e o Grupo City não pediu apenas uma nova autorização, uma extensão. Eles pediram, além de uma extensão com bastante tempo, por mais 5 anos, tá? Isso significa que Rogério Ceni obrigatoriamente vai ficar aqui no Bahia durante 5 anos? Não significa que ele vai ficar obrigatoriamente aqui. Mas é um indício de que o Grupo City acredita no trabalho de Rogério Ceni e quer que ele permaneça. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente torce pro Bahia. A gente vai criticar o Rogério Ceni quando ele precisar ser criticado. A gente vai elogiar quando ele for bem também. Eu não vou torcer jamais para que o Bahia perca, para o treinador cair. Se for para Rogério Ceni permanecer no Bahia, que ele permaneça fazendo um bom trabalho. Não tem um problema nenhum que ele fique durante 5, 10 anos aqui no Bahia. Não tem um problema. Porém, que ele faça um bom trabalho. Ele precisa fazer um bom trabalho, precisa sair daquela teimosia, daquele pragmatismo, daquela mesma escalação sempre, fazendo tudo que os treinadores do adversário já sabem. Por outro lado, se o Grupo City está acreditando no trabalho dele, acredita que ele vai melhorar, acredita que ele pode trazer melhores resultados para o Bahia, é importante também que o Grupo City dê mais condições de trabalho. O Bahia já tem condições de trabalhos ótimas para trabalhar, diga-se de passagem. Mas eu me refiro ao seguinte, eu me refiro a também contratações, né? Independente das falhas de Rogério Ceni, que a gente já citou aqui várias vezes, mas o Grupo City, na minha opinião, na minha avaliação, falhou na hora de contratar na segunda janela do meio do ano. Faltou eles contratarem, faltou trazer mais reforços. Esse time do Bahia precisava, sim, de novas contratações e eles acabaram falhando nessa parte aí. Porém, bora falar do jogo, né? Bahia e Juventude, o jogo vai começar daqui a pouco às 19 horas, se eu não me engano, 19 horas. O Bahia tem alguns desfalques importantes. Biel machucado, né? Recuperando da sua dor na lombar.
Rezende continua ainda terminando o seu tratamento, iniciou uma fase de transição. Iago Borducci sentiu lesão e também não vai para o jogo de hoje. Quem mais? Jean Lucas, que é um jogador que não vem jogando bem nos últimos jogos, começou o ano muito bem, jogando bastante, chamando a atenção dos torcedores e da mídia. Jean Lucas agora no final da temporada caiu um pouquinho de produção. Eu esperava que isso pudesse acontecer devido a vários jogos. Não estou aqui defendendo o jogador não, que eu não sou advogado de ninguém. Estou trazendo números. Essa temporada é a temporada que Jean Lucas mais jogou em toda a sua carreira. Ele nunca jogou tanto como ele jogou essa temporada de 2024. E isso não é uma opinião, isso são números que inclusive eu já trouxe em vídeo. Então, essa queda era meio que previsível dele e de outros jogadores. E aí que eu falo que faltou contratações para poder rodar o elenco. Por outro lado, também a gente vai ter um desfalque que para mim é um dos mais importantes desfalques do time do Bahia, que é Gabriel Xavier. Gabriel Xavier é um dos melhores jogadores da bola aérea do Brasil e está na seleção bola de prata da ESPN, permanece lá o campeonato inteiro. Já disse algumas vezes, se Gabriel Xavier fosse jogador de Flamengo, de São Paulo, Atlético Mineiro, Inter, Botafogo ou outros clubes lá do eixo, que a gente já sabe, com certeza Gabriel Xavier estaria sendo pelo menos cogitado para uma pré-lista da seleção brasileira. Mas como está aqui no Bahia, né, time do Nordeste, a gente já sabe como é que as coisas funcionam. Então, Gabriel Xavier também é um desfalque e para mim é um dos mais importantes desfalques do time do Bahia. Até porque o time do Juventude, eles por histórico já, eles gostam de jogar bola aérea. Eles gostam de forçar a bola na área, jogada de bola parada. Então, a gente precisaria sim dessa força aérea de Gabriel Xavier, que é um dos melhores jogadores no quesito bola aérea. Ele e o Verratti do Vasco são os que estão liderando esse quesito de bola aérea, tá? Mas ele não vai jogar, provavelmente quem deve entrar no lugar dele é Cuesta, e o Bahia deve ir para campo com Marcos Felipe, que viajou sim, né? A gente não tinha visto ele em fotos, mas ele viajou, depois apareceu. Marcos Felipe, Santiago Arias, Cuesta e Canu. Juba na lateral esquerda. O meio-campo, com a volta de Tassiano, eu acredito que Tassiano vai jogar no meio-campo. Então a gente tem Caio Alexandre, Tassiano, Cauli e Everton Ribeiro. E no ataque, eu acredito que Rogério Ceni permanece e também o pessoal até do scbahia.com, eles colocaram isso, se eu não me engano no Globo Esporte também. Ademir e Lúcio Rodrigues devem começar esse jogo. Eu acho que tem que começar mesmo. Agora, porém, tem uma ressalva. Qual é a ressalva? Ademir, ele entrou na última partida muito bem. Ele fez uma partida ótima enquanto ele teve fôlego. Correu muito no primeiro tempo, jogou muito, se desgastou, deu trabalho para a defesa adversária, mas quando o gás acabou, o time do Bahia também deu uma queda e a gente não tem um substituto para Ademir. Então eu espero que o Bahia hoje saiba dosar as energias, saiba dosar as forças, saiba cadenciar o jogo quando precisar cadenciar, para poder ter Ademir e Lúcio e todo o time vivo durante a maior parte do tempo, tá bom? Bom, eu sou sempre positivo, eu acredito que tudo vai dar certo, eu confio que o nosso Bahia hoje vai recuperar. E você, o que é que você tem a me dizer? Coloca aí nos comentários. Valeu, nação, tamo junto, até a próxima. Tô aqui, mas tô ligado em tudo que está acontecendo com relação ao nosso Bahia. Depois eu conto pra vocês onde é que eu estou e o que é que eu estou fazendo. Breve, tamo junto, até a próxima. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui!